tô te liberando para pular carnaval não, tá repreendido, tá? Mas tem um tempo de mesa com a sua família, tá bom? E a gente sabe às vezes da dificuldade. Amém? Chacoalha teu irmão e fala assim: acorda, menino. Isso, me ajuda, hein, irmão, pelo amor de Deus, hein? Acorda, menina. Isso, por favor, hein? Irmãos, eu queria orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta manhã de domingo, Deus, neste primeiro período, Deus, liberar aquilo que o Senhor tem à tua igreja. Falar, Deus, aquilo que o Senhor tem à tua noiva. E o meu desejo é que o Senhor venha manifestar o teu poder nesta manhã. O nosso desejo é que nós viemos sair daqui alimentados. E tudo que nós queremos nessa manhã de domingo é ser ativados ao nosso destino profético. Aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não possamos ficar desapercebidos. Que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer fazer conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Ao decorrer nós vamos ler alguns versículos, tá, gente? O pessoal vai estar jogando aqui, mas nós vamos iniciar com Isaías 6. A
Pode sair, Isaías 6, você já deixa o dedinho aí em Mateus capítulo 3, tá? Isaías 6 e Mateus 3. Quem achou, diga amém. Gente, eu fiquei muito feliz sexta-feira em reunião de casais. Os casais vieram aqui, né? Estava florida a casa na sexta-feira. Erivelto e Ângela, gente, quebraram tudo aqui na palavra com os casais, né? Muito bom. Bênção demais. Vamos lá? Gente, eu quero iniciar, né, com uma palavra nesse mês de fevereiro, tem um pouco a ver com o tema do mês. Esse mês é um mês do chamado, né? Você vai ver de repente alguns pregadores falando um pouco sobre isso, ou alguém abrindo o culto sobre isso. Não é que todo mundo vai falar sobre isso, mas se Deus queima no coração da liberdade de eles falar sobre isso. E não tem coisa melhor do que nós falar sobre isso, sobre o chamado. E na verdade, irmãos, eu quero trazer uma palavra em cima disso, com o tema: eu sou a voz profética do século 21. Fala assim: eu sou a voz profética do século 21. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra de hoje é uma palavra bem simples, mas eu declaro que se você pegar essa palavra e colocar para dentro de você, ela vai mudar a sua vida. Só o Leandro pegou. Deixa eu ver se mais alguém pega. A palavra de hoje é uma palavra simples, mas se tu entender essa palavra, vai mudar a história da tua vida. Tu entendeu isso? Se tu entendeu isso, aplaude o Senhor em nome de Jesus. É isso aí, irmão. Quero saber se tem alguém comigo, fazer você acordar. Se der sono, ó, tem café lá atrás e tem água, tá, gente? Pode ir, tá liberado, tá? Irmãos, então eu queria falar um pouco sobre isso, né? Engraçado que eu estava meditando, estava estudando sobre essa palavra, e eu consegui entender que conforme os tempos, Deus, Ele sempre escolhe alguém. Conforme os séculos, conforme as épocas, Deus sempre levanta alguém. Deus sempre precisou de alguém. Engraçado que quando nós olhamos a história de Jesus, Jesus ele veio com uma missão na terra, né? O próprio Deus, ele se desvaziou, ele desceu do seu trono, e na forma de homem, ele veio na terra para cumprir o chamado. Engraçado é que ele conseguiu cumprir. Foi fácil? Não, foi difícil. E nós como filhos, nós também vamos passar pelas mesmas dificuldades que o Senhor passou aqui na terra. E eu queria entender um pouco melhor com você sobre isso, e sobre essa autoridade que Ele nos deu. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que planteiam, para nomear aqueles que planteiam em Sião, para dar-lhe beleza em lugares de cinza, o óleo da alegria no lugar de pranto, e veste de louvor em lugar de espírito e de opressão, para que eles possam ser chamados árvores da justiça, a plantação do Senhor, para que eles possam ser glorificados. Quando eu olho para esse capítulo, irmãos, para essa passagem de Isaías, nós vemos que Isaías foi chamado para a época dele e para a geração dele, irmãos. Quando nós lemos Isaías capítulo 6, ali no início, quando começamos a entender a história de Isaías, nós não vamos falar sobre Isaías, nós vamos percorrer a Bíblia. Isaías foi chamado para uma missão, numa época onde o povo de Israel estava em rebeldia, em cativo. Então era necessário Deus tratar o povo. E quando nós lemos aqui, nós conseguimos entender que Deus, ele fala com Isaías. Isaías, ele tinha algo aqui que me chamou a atenção, que era a convicção, e ele sabia quem ele era. E nós, diante do nosso chamado, nós temos que ter convicção de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Se nós não tiver convicção, irmãos, de quem nós somos e porque Deus ele nos chamou, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
E minha pergunta hoje é: você tem convicção de quem você é? Você tem convicção do seu chamado? O porquê Deus ele te chamou? Deus ele te chamou para uma missão. Deus ele te chamou para algo específico. E hoje nessa manhã o meu desejo é despertar o homem a qual Deus chamou, que está dentro de você. Deus ele sempre escolhe alguém, mas Deus não conta com covarde. Deus conta com corajosos, homens e mulheres que entendem a sua verdadeira missão na terra. Irmãos, viver o chamado de Deus é viver com propósito, é saber onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Tu acha que foi fácil para mim como pastor largar a empresa, largar tudo? Não estou falando que você vai fazer isso. Deus nos chama para missões específicas, mas quando Ele me chamou para o ministério pastoral, e quando Deus começou a dar o crescimento à igreja, nós começamos a trabalhar, foi difícil para mim, porque eu trabalhava já quase 10 anos na Santos Brasil. Eu não queria sair de lá, eu gostava de ir lá. Não era nem 6 horas, que trabalho abençoado. Para quem vivia trabalhando 12, 14 horas, 6 horinhas ou menos, isso era uma bênção de Deus, né? Mas eu lutei para não sair. Mas interessante, irmãos, quando nós temos um chamado, Deus nos convida, Deus nos expulsa do lugar de acomodação. O interessante, irmãos, que Deus, Ele sempre fala conosco, mas o problema é que nós não ouvimos mais a voz dele. Acho que saiu o retorno todo aqui, gente. Depois alguém dá uma olhada aqui para mim. E a minha pergunta... Estão me ouvindo, gente? Amém? E a minha pergunta nessa manhã é: você entende o porquê Deus Ele te chamou? O que você quer diante daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você vai fazer? Um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. E Deus ele vai falar assim: ei, apresente as suas mãos. Porque Ele nos chamou, Ele nos deu algo para nós fazer. E nós vamos apresentar nossas mãos. E minha pergunta para você é: o que você vai apresentar diante de Deus naquele dia? Quando nós olhamos essa passagem, irmãos, tu vê que diante do tribunal de Cristo, alguém vai falar assim: ó, mas eu profetizava, eu dava revelação, né? Eu ia lá no culto do manto, né? E eu tinha um dom de sonhos, eu tinha um dom de profecias, né? E não é isso que eu estou falando, isso é dons. Os dons são irrevogáveis. Deus ele pode permitir que um homem seja usado diante dos dons, irmãos, e mesmo assim não subir na eternidade. Sabia disso? Nossa, pastor, mas ele revela tudo. Ei, até o diabo ele revela. Até o diabo dá profecia, irmão. Sabia disso? Deus ele me chamou, Deus te chamou com um propósito. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem dado e colocado nas nossas mãos? E a minha pergunta é: por que você está na igreja? Às vezes não sabemos nem o porquê nós estamos na igreja. Quem é Jesus para você? Preguei uns tempos atrás sobre isso. Quem é você para Jesus? Jesus olhando do alto trono para você. Quem você é para Jesus? Qual é o seu propósito de vida? A Esmeralda falou aqui na abertura. Qual é o teu propósito de vida? John Bevere, ele fala no seu livro Uma Vida com Propósito. Ele fala lá uma frase que uma vida sem propósito é uma vida sem direção. E às vezes nós apenas sobrevivemos e não vivemos, irmão. Mas Deus, ele está te chamando nessa manhã para você cumprir o teu chamado nesse lugar. Isaías sabia para que Deus tinha o chamado. Isaías sabia que ele era. Ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me deu autoridade para expulsar demônio, para proclamar o Evangelho, para liberar uma palavra de cura para aqueles que estão enfermos, doentes. E para que Deus te chamou? Cuidado com aquilo que está roubando o teu tempo. Cuidado com aquilo que está arrancando você da presença do Senhor, daquilo que Deus quer fazer. Não estou falando para você parar o que você está fazendo.
mas o mundo está roubando nós da presença do Senhor. Mateus capítulo 3, irmãos. Mateus capítulo 3. No versículo 1 ao 4, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireite as veredas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Versículo 11, 12 e 13. João falou: eu o batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar a sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Jesus respondeu: deixe-me por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. E 16, para nós encerrar. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Irmãos, eu não sei se tu está conseguindo entender o que essa passagem quis falar. Interessante que Mateus, ele relata aqui uma ligação, irmãos, da vinda do Messias, de João, da vinda do Messias e de Isaías. Então Isaías, ele foi a voz profética da época dele. Isaías, ele liberou uma palavra profética na época dele. Deus se revelou a Isaías, Isaías deu a palavra. Interessante que os tempos se passaram e a palavra, ela foi liberada, irmãos, na vida de João Batista. João Batista, ele vinha pregando no deserto, irmãos. João Batista, ele era um homem diferente daquela época. Interessante que zombavam de João Batista no deserto, mas João Batista, ele entendeu o seu chamado, ele sabia o seu propósito. O propósito de João Batista era anunciar a vida do Messias. Irmãos, eu queria que tu entendesse comigo. Tem alguém comigo aqui, amém? Então eu queria que tu entendesse comigo. O João Batista no deserto, pregando no deserto, comendo gafanhoto, com mel silvestre, com aquelas roupas de couro, irmãos, aquela quentura no deserto, porque aquelas roupas protegiam ele do deserto, era uma preparação para estar naquele lugar mesmo. Mas imagina João pregando, falando: olha, o Messias vai vir, olha, o Senhor vai vir. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem para massagear o ego. A mensagem de João Batista, irmãos, era uma mensagem igual do presbítero João: rebelião, arrependei-vos, raça de víbora. Só o Leandro está dando amém aqui, irmão. Ninguém dá amém, né? Irmãos, por quê, irmão? Porque nós não estamos mais preparados para ser confrontados. Na verdade, nós queremos pessoas que massageiem nosso ego. Porque se alguém me confrontar, eu saio da igreja de João Batista. João Batista não estava nem aí. Tu quer sair da minha igreja? Sai, raça de víbora. Tu imagina? E quando eu olhei para isso, irmãos, a minha cabeça é terrível, começa a imaginar a história. João Batista, pastor Flávio, lá batizando, e ele pregando a vinda do Messias. De repente olha para a fila do batismo, e quem está na fila, irmãos? O Messias, irmãos. A profecia se cumprindo. Ah, Isaías, tu já deu para pensar, Isaías? Isaías, escute, Isaías foi a voz profética da época dele. Ele anuncia a vinda. Passa 400 anos depois de Malaquias, irmãos. Deus, ele se cala. Deus, ele tratou o povo 400 anos. Deus, ele não falou. Deus não liberou. Deus não levantou uma voz profética durante 400 anos. E após 400 anos ele levanta João Batista, irmão.
Deus ainda conta com João Batista, irmão. João Batista tu não vê no altar, irmãos. O João Batista tu não vê ele nas plataformas mais incríveis do mundo, nas redes sociais. Mas o João Batista tu vê no secreto, irmãos. Porque nunca começa no altar, começa no secreto, começa no nosso quarto, começa onde ninguém vê. E nessa manhã o Senhor está despertando em nós o nosso chamado, irmão. João Batista, ele começa a pregar. E de repente Jesus vem, Jesus olha assim, olha, João, não, cara, você tem que me batizar. Jesus olha para ele com cara de profeta, irmãos. Meu Deus, cara, Jesus fala assim, como assim, João? Eu te batizar? A profecia tem que ser cumprida, você vai me batizar, cara. Jesus é batizado e começa o ministério de Jesus. E quando eu começo, irmãos, a olhar, né, para a vida de Jesus, né, em Mateus 4, versículo 1, coloca aqui para mim, é onde Jesus, ele inicia. Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E sabe onde ele começou o ministério dele? No deserto, irmão. Nem sempre, irmãos, é o diabo que vai te levar ao deserto. Às vezes Deus vai te levar ao deserto para tratar contigo. Profeta, irmãos, ele tem que ser tratado, irmão, no deserto, para estar maduro, irmãos. Porque se o profeta não for tratado, irmão, no deserto, ele não alcança o nível de maturidade. Jesus, eu tinha 15 anos, Jesus falou, vou te levantar. Me chamou numa igreja, falou o meu nome, vou te levantar. Mas eu fiquei, irmãos, mais de 20 anos sentado numa cadeira, sendo tratado, sendo moído. Deus tratando com a minha meninice, Deus tratando com a minha imaturidade, Deus tratando com o meu orgulho, Deus tratando com a minha soberba. Deus, ele tratando com tudo comigo, irmão. Deus tinha um chamado? Deus tinha um chamado, mas Deus, ele precisava tratar dentro de mim. Então o tratamento do profeta, o tratamento do homem que Deus vai levantar na época dele, daquele que tem um chamado, começa num deserto. Irmãos, quando eu olho para Jesus, Jesus ele é espetacular, Jesus ele é incrível, irmãos. E ele entendeu que no deserto era uma oportunidade para amadurecer. É no deserto que Jesus transforma meninos em homens, irmãos. É difícil o deserto. É no deserto que Deus ele trata conosco, nos tirando do nível de meninice e nos levando a um nível de maturidade. Não há possibilidade de Deus dar algo na mão de um menino se Deus não tratar com ele, não tratar com ela. E outra, irmão, nós não temos mais tempo de perder coisas com coisinhas, com picuinha. É tempo de avançar. A igreja de Jesus está avançando. E o meu desejo é que você venha se levantar e avançar diante do teu chamado. Eu, esses dias estava aqui, sexta nos casais, aí na brincadeira, mas eu falei assim para a Bela. Eu olhei, eu chorei porque eu vi ela trabalhando. Ela está há alguns anos aqui. Eu vi Isaac trabalhando, mas quando eu vi a Bela, isso... Por quê, irmão? O meu desejo não é que você fique no banco. O meu desejo é que você se levante. Seja na equipe de intercessão, seja no ministério de missões, seja na escolinha, seja nas irmãs da cantina, seja na mídia. Deus, ele quer te levantar. Deus tem algo para você. Deus tem coisas contigo, irmão. Então no deserto Deus ele transforma meninos em homem. E o desejo de Deus é nos levar a um nível maior em maturidade. 1 Coríntios 13, 11. Paulo ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo ele teve que subir de nível no relacionamento com Jesus, na espiritualidade, irmão. Porque Paulo, por mais que fosse conhecedor, ele tinha que amadurecer num relacionamento com Deus. E ele se permitiu, quando tu olha a história do apóstolo Paulo, irmão. Quando nós começamos a ler Coríntios, você olha para a vida do apóstolo Paulo e me chama a atenção. Porque quando Paulo chega lá na igreja, ou melhor, na cidade em Corinto, há uma igreja ali.
E a igreja em Coríntios, gente, algo está acontecendo naquele lugar. Por quê? Porque a cidade de Coríntios era uma cidade onde tinha uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor, do sexo naquela época lá. E muitos iam naquela cidade para adorar aquela deusa. Interessante que aquela deusa Afrodite, irmãos, ela tinha 1000 sacerdotisas. Eram mulheres que eram colocadas em ponto específico na cidade de Coríntios, irmão. E quando eu comecei a ler isso, Paulo, ele vendo a geografia do lugar, como era, Paulo sabia que tinha que combater aquilo. E quando ele entra na igreja em Coríntios, ele viu que o problema não era externo, o problema era interno. Porque na igreja em Coríntios não tinha uma liderança que iria se posicionar, combater. E ainda na igreja de Coríntios eles tinham que combater a homossexualidade dentro da igreja, a depravação dentro da igreja, a mentira dentro da igreja, o pecado dentro da igreja. Porque na igreja de Coríntios onde tinha o maior número de homossexuais. Paulo tinha que ser maduro para tratar tudo aquilo. Mas o maior problema de Paulo não era nada disso, era comunhão, era a falta de unidade. E Paulo foi uma voz profética dentro da igreja em Coríntios, irmão. Porque Paulo, ele trata a falta de comunhão, da unidade, na liderança daquele povo dentro da igreja. Porque a mudança não começa do lado de fora, com a deusa Afrodite, com as 1000 sacerdotisas, mas começava dentro da igreja. Não há possibilidade de Deus te usar lá fora, se Ele te tratar aqui dentro primeiro. O tratamento não é na rua. Ser crente lá fora, irmãos, é fácil. Mas e dentro da nossa casa, quando ninguém vê, lá no nosso secreto, quando estamos nas redes sociais, quando estamos nos YouTube da vida, Instagram, aqueles videozinhos, sabe aqueles videozinhos que vai passando? Aí tu olha assim 3 segundinhos, aí tu, nossa, tá vindo outro. É o inimigo, não é inimigo não, é que tu tá olhando e tu vai continuar vendo. Irmão, não há possibilidade de exercer o seu chamado sem maturidade. Fala para alguém, você não vai conseguir exercer o teu chamado sem maturidade. 1 Samuel 16:7, irmãos, quando eu leio esse versículo, ele enche meus olhos. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Deus, Ele não chamou você porque tu tem os olhinhos azul bonitinho, do cabelo cheirosão, lindona. Não! Jesus te chamou por quê, irmão? Porque Ele viu algo precioso dentro de você, irmão. Eu era feio, adoidado, irmão. Jesus me chamou, Ele tratou, irmão. Deus faz assim, irmãos, conosco. Mas na verdade, irmãos, nós temos que crer no nosso chamado. E quando eu leio esse versículo, Ele nunca olhou para a estatura, para a altura, se você fala bem. Não, Deus, Ele só quer um coração disposto. Quando Ele olha para alguém, escolhe alguém, Ele olha para o coração. O improvável, ele não tem aparência de soldado de rei. Davi não tinha aparência de soldado de rei, mas Davi tinha aparência de servo. Uau! Significado da palavra improvável no latim é aquilo que não tem probabilidade de acontecer. E quantos aqui era assim, irmãos? Quantas pessoas olhavam para o Tiago, não tem mais jeito. Sabe o fulano? Fulano não tem mais jeito. Fulano, está perdido na sarjeta, está lá na boca de fumo. Deus, quantas pessoas Deus transformou nesse lugar, irmão. Quantas pessoas eram intimidavam, né, as pessoas. Eu olho para o Isaías, eu brinco com o Isaías, né? Eu falo, Isaías, graças a Deus tu é convertido e cheio do Espírito Santo. Eu imagino Isaías no mundo, cara, como era, cara. Graças a Deus eu não conhecia ele naquela época, cara. Eu não falei de tu não, pastor Flávio. Já falei, já me libertei, já fui curado, tá? Mas pastor Flávio era terrível, irmãos. Né? Quantas pessoas eram assim, irmãos? Vivia nos bar, nos botecos. Quanta gente, né? Quantas vezes nós falamos que o pessoal vinha para cá sambar e até o chão aqui nesse lugar, naquela época lá da OCP. Mas hoje está aqui, cara, servindo a Deus,
sentado numa cadeira, aí ouvindo a palavra, irmãos, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua família, cheio da presença do Senhor, irmão, cheio de saúde, irmão. Então cumpra o teu chamado. Pastor, mas eu sou improvável. Eu também era. Tu imagina o improvável? Hoje eu estou com os pastores, cuidando do coração deles, irmão. Tu acha que é fácil para mim isso? Lidar com vidas de pessoas? Não. Jeremias era improvável, se achava um menino, irmão. E quantos você, mas eu sou muito novo, eu sou um menino, eu tenho que... Não, Jesus, ele está te amadurecendo, irmão, em nome de Jesus. Moisés se achava um improvável porque não sabia falar direito. Pastor, mas quantos irmãos acontece a questão de cura, de um milagre? Eu falo, irmão, testemunha, pega o microfone e fala. Mas eu não sei, escreve, fala. As pessoas, não, mas eu não consigo. Não, tu vai conseguir em nome de Jesus. Gideão era outro, irmãos, ao ponto de se achar o menor da sua casa. De repente tu está sentado aqui e fala, eu sou o menor. Mas é os menor que Deus escolhe, irmãos. Talvez para a sociedade, para os amigos, para as pessoas tu não era nada, mas Jesus falou, eu te escolhi, cara. Esses homens, eles na verdade eles se profetizavam em seu tempo, em sua geração, independente das suas incapacidades, daquilo que os limitava, mas eles profetizaram no tempo deles e na geração dele. Mas hoje Deus está chamando você. Ele está despertando em você o leão que está dormindo aí dentro. De repente está um gatinho, tu vai se tornar num leão, vai se transformar num leão. De repente tem uma gatinha, Deus vai te transformar numa leoa, né? Que ruja o leão, né? Igual nós canta, né? Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Tu imagina Deus procurando alguém e Deus não encontrar ninguém. E é uma profecia que liga aos 400 anos, irmão. Mas cadê os profetas dessa época, dessa geração que vai fazer diferente? Deus, ele te escolheu para ser a voz profética desse tempo. Tem alguma voz profética aqui nessa noite que pode fazer a diferença no teu trabalho, na tua empresa, na tua faculdade, na tua casa? Tem? Então aplaude o Senhor se tem alguém aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. O aplauso foi porque eu vi dois dormindo, tá, irmãos? Projeto de Deus, eu não sei se você está entendendo nessa manhã, mas Deus está nos tirando do natural e Ele quer nos levar ao sobrenatural. E eu declaro que você é essa voz profética do século 21. Mas a minha pergunta é: como está o teu relacionamento com Jesus? Como está a tua vida com Jesus? Não há possibilidade de você ser essa voz profética se você não se relacionar com o dono da voz. Né, Flávio? Tem como? Eu sou a voz profética. Deus, ele vai fazer. Deus... Mas como está o teu relacionamento no secreto? Eu não estou falando aqui, eu estou falando no secreto. Quando ninguém te vê. O mesmo momento com Deus mais preciosos acontece quando eu estou longe da minha esposa e dos meus filhos. E principalmente da minha neta hoje. Casou e não para. Nós precisamos, irmãos, viver a solitude. Mas nós não sabemos mais viver a solitude. Nós precisamos entrar no lugar secreto, mas nós não vamos mais lá nesse lugar secreto. Falar com Deus, e tudo que Ele quer é ter um encontro conosco. Cuidado com as distrações. Quantos se perderam no meio do caminho? Quantos aqui fazia? Quantos aqui trabalhava? Pastor, mas foi que cheguei aqui e não tive oportunidade. Não, você não tem oportunidade porque você não quer. E o nosso problema é que nós damos desculpa. Não se permita ser mais um se perder diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Cuidado com as distrações. Fala para alguém assim: cuidado com as distrações.
Quantos se perderam no quarto com as distrações, irmãos? Ah, pastor, mas a possibilidade é assim: Adão se perdeu no paraíso. Ele se distraiu no paraíso. Ele e Eva se distraíram. Eles tinham tudo, tinham de melhor. E o melhor, Deus ia lá todo dia, 18 horas, ter um encontro, falar com ele. Mas eles se distraíram no lugar secreto. Cuidado com a distração. Distração é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Cuidado, irmãos, com aquilo que você está vendo nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você está vendo no Instagram, no YouTube. Cuidado. Esse é um grande perigo do século 21. Cuidado, não se distraia de jeito nenhum. Já reparou que as escolhas de Deus são meio inusitadas e estranhas? Já reparou, Elaine? Quando Deus escolhe alguém, tu olha assim, mas o irmão? Como? O fulano? Já viu quando tu encontra alguém assim, o pessoal, eu tô indo, tu olha assim, nossa, tu tá indo para a igreja, até tu que é crente duvidou que Deus salvou ele, cara. Tu olha assim, não acredito. Não, acredite, cara, porque não há nada impossível, irmãos, para o Senhor. Então, a escolha de Deus, irmãos, na verdade, ela é meio inusitada e ela é meio estranha. Olha para o irmão que está do teu lado aí, dá uma olhadinha aí, vê se ele é inusitado e estranho, cara. Mas olha devagar, senão ele vai se assustar, pelo amor de Deus, cara. Deus, ele faz assim, irmão. Deus, ele pega as coisas loucas, as coisas inusitadas, as coisas estranhas. Olha para mim. Deus pega eu, é ele, é eu, né? Foi quando Deus me chamou lá, não, mas Senhor, chama fulano, ciclano, não, é você. Foi igual, né? Não só na igreja, no conselho, não, mas eu não quero, não, mas vai você. Porque é Deus, Vini, que nos escolhe, cara. É Deus que te escolheu, cara. Independente das suas limitações, das tuas fraquezas, independente da forma que você vive, Deus escolheu você. E alguns chamados específicos, Deus, ele na verdade permite até situações acontecer para tratar com o escolhido. E ele faz assim, irmãos, né? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha as escolhas de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Talvez alguém olhou um dia para tu e falou, tu é insignificante, tu não vale nada. Mas Deus já tinha falado, eu quero ele, eu quero ela. Por quê? Porque Deus, ele sempre contou com os improváveis. Porque o desejo de Deus é usar as pessoas apaixonadas por ele, que tem um coração apaixonado por ele. As pessoas loucas, as insignificantes, as normais, as diferentes, mas são pessoas de atitude. Pessoas que faz o que ninguém faz. Vou falar como igreja, vamos lá? Vocês são doidos, gente, vocês são loucos. Vocês foram uma resposta de Jesus no meio de uma época difícil, de crise, de pandemia. Pandemia foi a época que mais chegou gente na igreja, a igreja fechada, olha que coisa louca. Igreja fechada, mas as pessoas chegando na igreja. A igreja fechada, nós fazendo live aqui, as cadeiras vazias. Nós chorava antes, gritava lá fora e depois vinha aqui e fazia live. E pessoas eram salvas na live. Diante de uma pandemia, irmãos, aquele vídeo que viralizou no Brasil e fora do Brasil, irmão. Vocês orando lá nos hospitais, lembra? Que as mãos estendidas, ungindo nos 4 cantos da cidade. Numa época de pandemia, cantando em frente ao Santa Amaro, os hospitais da cidade. Só faz isso quem é louco, quem é doido, irmão. E tu está perdendo tempo com o quê, cara?
Vocês, irmãos, somos o carro-chefe. Quando tem uma unção, quando tem um derramar de azeite na cidade, quem está lá? Vocês. Deus conta com pessoas assim, irmão, apaixonada por Ele, que faz coisas o que ninguém fez. Porque nós temos que entender que nós somos a voz profética dessa geração. Se nós não entender, irmãos, nada vai acontecer. Jesus fala na sua palavra: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mas se tu não liberar, nada acontece. Isaías fala que a minha palavra vai prosperar aonde eu enviar. Esses dias é um grande perigo o que nós liberamos no altar. Esses dias eu subi aqui no altar e falei assim que o meu desejo era ter tanta cesta básica para que nós possamos abençoar, irmãos, outras pessoas lá fora, porque o que nós colhemos na igreja, nós ajudamos pessoas na área social da igreja. Irmãos, quando passa nem uma semana, 2 semanas, alguma coisa assim, o que acontece? Uma pessoa, uma empresária liga para uma irmã, a irmã vem falar comigo e fala: essa pessoa não é crente, né, mas ela sentiu de doar cestas básicas todo mês para a igreja Projeto de Deus. Tu sabe o que é isso, irmãos? Palavras proféticas. Eu falei uma vez no altar que eu liberei aqui, eu falei assim: cara, já pensou, irmãos, na entrada da cidade, uma placa escrito: Guarujá é do Senhor Jesus? E quando foi semana passada, alguém do governo me liga, manda uma foto e fala: pastor Ney, vê se você aprova. O que é isso? Não, vamos colocar uma placa na entrada da cidade declarando que Guarujá é do Senhor Jesus. E estão lá elaborando a placa, irmãos, para nós ungir e apresentar lá na entrada da cidade, irmão. Tu sabe o que é isso, irmão? Irmãos, nós não somos a igreja perfeita. Tu não tem um pastor perfeito. Aqui tu não vai encontrar uma liderança perfeita. Aqui tu vai encontrar um povo louco, mas um povo apaixonado por Jesus, irmão. Um povo que tem uma palavra profética nesta igreja, irmão. Mas você precisa mergulhar naquilo que o Senhor tem para você. Quando o Alberto Santos Dumont ele inventou o avião, irmãos, todo mundo ele achou ele estranho, louco, mas ele fez o que ninguém fez. Ele marcou a história quando ele falou: vou inventar um pássaro voante. E o pessoal olhava para ele: esse cara é louco. E aí ele colocava uns negócios assim, começava e nada, ele começou as máquinas, de repente ele criou o avião. Só marca a história quem faz loucura. Fala para alguém: só marca a história quem faz loucura, irmão. Quando Deus ele quer transformar uma geração, uma nação, ele precisa somente de um louco, de alguém apaixonado por ele. Tem alguém além de mim aqui nessa noite? Alguém com o coração incendiado? Por isso que nós vamos fazer a conferência incendiada. Pastor, qual o propósito? É para aqueles que não têm o coração mais queimando por Jesus, volte a queimar por Jesus. É despertar o chamado dentro de você. Então seja único, não seja cópia de ninguém. Bate no teu peito e fala assim: eu sou único. Fala assim: eu não sou cópia de ninguém. Irmãos, quando eu comecei a ler sobre isso, né, a falar sobre isso, né, eu me lembrei uma coisa que acontecia comigo, né, há muito tempo. Eu não sei se mais alguém se identifica comigo. Eu me lembro que quando eu comecei no Evangelho, Léo, tu também deve ser assim, alguns aqui, Laércio, alguns assim, quando começou, eu queria imitar. E eu me lembro que eu sempre gostei muito, desde novinho, desde os 15 anos, do Marcos Feliciano. Aquele cabelo durinho, aquele suspensório, né? E aí ficava eu, o Guto, o pastor Guto, nós queríamos comprar suspensório. Eu me lembro que eu tinha uma gravata do tio Patinhas, Flávio. Me lembra dessas gravatas da Disney, né? Que nós colocava. E tu ia, né? Com suspensório, né? Ia pregar nas igrejas, tudo novinho, né? Não sei se tinha mais alguém, pastor Flávio, Léo. Tem a galera aí, né? Aqui, né? E eu me lembro que nós ia pregar, e aí quando o Guto se liga, tomava água, eu tenho que engrossar a voz. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui neste culto, porque eu queria ser igual, irmãos, todo mundo fazia, eu queria ser igual. Mas Jesus falou assim: você é único, você é diferente, você tem uma identidade. Podem tentar te copiar, mas não vai conseguir. Por exemplo, a Rafa e o Laércio faz o cuscuz. Podem até copiar, mas não vai ser igual. O deles são mais gostosos, gente. Eu mereço um agora, né?
Você que não conhece Gaspar da Silva, número 31. Ó. Desconta aí. É meu point. Entendeu, irmãos? As pessoas podem te copiar, mas não vai conseguir ser igual a você. Já comeu os pão que o pastor Flávio faz? Alguém já comeu? Tu é louco, cara. A Eliane quase pulou da cadeira. É louco. Eu tô agoniado, dia 17, café de pastores, com o pastor Flávio não, com os pastores da cidade. Eu não posso comer pão, irmão. Entendeu, irmão? Tu é único. Quando nós começamos a igreja, não existia igreja preta, eu coloquei. Irmão, jogavam pedra. A igreja é preta, igreja do demônio. Repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Irmão, teve meia dúzia que falou, hoje está sentado aqui na nossa cadeira da igreja, cultuando conosco. Somos diferentes, mas somos cheios do Espírito Santo. Somos diferentes, mas vai mexer com os irmãos do cocó da intercessão aqui, irmão. Porque eles foram chamados para intercessão. Irmã, tu vê pessoas como São José, ou irmã Quimico, irmã Jussara, irmã Dijan, os irmãos que estão aqui com o João, que não sobe no altar, que não prega, irmão, que não dirige culto, que não são obreiros, mas vai mexer com esses irmãos, irmão. Todo dia, meia-noite, joelho dobrado, 5 horas da manhã, joelho dobrado, e manda mensagem para mim todos os dias: pastor, estamos orando, estamos clamando. É isso, porque entenderam o seu chamado. Mas eu quero o altar, mas Jesus quer outra coisa para você. Tu tem que entender para aquilo, para que Deus, Ele te chamou. Você tem uma identidade, irmão. João 15:16 diz assim: que não foste vós que me escolhesse, mas eu escolhi você. Então não foi você que escolheu a Deus. Deus, Ele falou: eu quero você, eu tenho algo na tua vida. E outra, não adianta se esconder. Deus sempre chama, Deus sempre vê os escolhidos. Atos 13:22 disse: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Não foi Davi que encontrou Deus, mas Deus encontrou Davi, cuidando das ovelhas malhadas, fazendo o que ele tinha que fazer, cumprindo o propósito dele. Se Deus, Ele quer te levar a uma cadeira de rei de governo, Ele vai te encontrar no meio das malhadas, no meio da comunidade, lá no chaparral, lá, trabalhando, cuidando das crianças, lá na cantina. Mas se Deus tiver que fazer algo contigo, Deus, Ele vai fazer. Tu consegue entender isso? Salmo 22:10, aqui eu encerro a mensagem, fala assim: desde que eu nasci, pertenço ao Senhor. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele já era o meu Deus. Irmãos, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele era o meu Deus. Ei, irmão, nesta noite só queria te falar, nessa manhã, que Deus conhece você, que Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Irmãos, esse versículo eu coloquei na minha parede quando eu tinha 16 anos de idade, eu nunca esqueço. Eu escrevi, eu coloquei na parede do meu quarto, e eu falei: o Senhor me escolheu para uma missão. E eu entendi o porquê Deus, Ele me chamou, irmão. Ei, Deus, Ele te escolheu, Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele te chamou para ser a voz profética do século 21. E o desejo dele é que você viva o seu chamado. Eu queria que você ficasse em pé nesse lugar. Eu queria que você falasse para alguém assim: tu escutou o que o pastor falou? Fala aí. Se for teu esposo ou tua esposa, bota o dedo na cara. Pode botar aí, vai, fala aí: amor, tu escutou o que o pastor falou? Cumpre o teu chamado. Pode falar. Fala assim: ó, Deus vai cobrar de você, irmão. Deus vai cobrar de você. Deus, Ele está nos ensinando, e o desejo dele é que nós viemos romper em algumas áreas da nossa vida. E eu queria nesse momento orar por você. Eu queria clamar por você nesta manhã. Eu queria que nessa manhã você entendesse que Jesus te escolheu com um propósito. Tu pode ser até esquisito que nem eu, até estranho que nem eu, né? Mas Deus nos escolheu, irmão.
Deus, Ele nos chamou para algo específico nessa terra. Fala para alguém: Deus te escolheu, Deus te chamou com propósito. Leandro, Deus te chamou, Leandro, Deus te escolheu com propósito. Isaías, Deus te escolheu com propósito. Jorge, Deus te escolheu, Deus te chamou com propósito. Deus, Ele chamou tu, Tiago, com um propósito. Deus, Ele escolheu você, Alex, com um propósito. João, Deus te chamou com um propósito. Quem tu era e quem tu tem se tornado. João, eu lembro há muitos anos atrás, João não, né, Julião, eu lembro muitos anos atrás, Julião, eu ia lá, né, nos teus vizinhos lá, e eu me lembro que chegava lá, Julião estava sentado lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sentado na cadeira, e de repente Deus pega, irmãos, agora chora qualquer coisa está no altar, porque entendeu, irmão, e quando nós entendemos, a Thalita, né, vivi aqui, ó, nosso EP, ó, como está uma bênção, hoje chora qualquer coisa, está no altar, porque a gente achamos que quem só vem para o altar é quem está mal. Não, Tiago Amado pregou aqui na quarta, eu fui o primeiro a vir para o altar com a minha esposa. Por quê? Porque eu queria aquilo que o altar estava liberando, irmão. Irmão, se tu entendeu que o altar está liberando, tu vai vir todos os cultos para o altar. Ei, nós vamos chegar a uma época que nós não vai chamar mais ninguém para o altar. Tu vai ter que arrancar do altar, irmão. Nós temos que entender que Deus nos chamou para ser a voz profética dessa geração e desse tempo. Eu queria orar por você. Eu queria que você abraçasse 3 ou 4 aí que está do seu lado aí. Coloque as mãos sobre esse irmão, sobre essa irmã, em nome de Jesus, e vamos orar nesse momento. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a tua igreja. Eu creio que nessa manhã de domingo eles entenderam o verdadeiro sentido do teu evangelho, que o Senhor nos chamou para uma missão, e o meu desejo é que o coração dos teus filhos, Pai, venham queimar pelo Senhor. Pai, que o Senhor venha colocar tuas mãos. Eu não sei, Deus, aquilo que eles têm pedido, mas eu sei que o Senhor tem um chamado específico na vida de cada um deles. Pai, eu abençoo, eu apresento a vida dos meus irmãos, e eu declaro a tua presença na vida deles, a tua cobertura na vida deles. Eu consigo olhar aqui e identificar que o Senhor vai levantar homens e mulheres neste lugar, pessoas que vão fazer a diferença neste lugar. Jesus, eu consigo identificar, eu consigo olhar e crer, Deus, que o Senhor chamou eles com um projeto para algo maior. Irmão, começa a orar por quem está do teu lado, começa a clamar por quem está do teu lado. Deus, Ele te chamou para algo específico. Ei, Filipão, Deus, Ele te chamou para algo específico. Deus, Ele tem algo contigo, com a tua esposa, com a tua família. Deus tem algo contigo. Deus, Ele te chamou, Sara. Deus, Ele te chamou, Tiago. Deus vai levantar vocês nessa época, nessa geração. Ei, irmão, cuidado que tu tem ouvido. Cuidado com as falações lá fora. O diabo quer apagar a chama do teu coração. Cuidado com disse-me-disse, cuidado com os fofoqueiros, cuidado com os mentirosos, cuidado com as rodas, porque o desejo de Satanás é apagar a chama do teu coração. Mas o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa manhã para acender a chama do teu coração, para renovar você, para fazer de você um novo homem, para fazer de você uma nova mulher. Por isso, nesta manhã, em nome de Jesus, eu peço, Deus, a tua cobertura, em nome de Jesus, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, porque eu creio naquilo que o Senhor está fazendo para essa época, para essa geração. Pai, eu quero agora diante de ti também clamar pela vida do Giovanni. Pai, ele está saindo da UTI, ele está indo para o quarto, Deus. Eu obrigado, Jesus, pelo teu cuidado na vida do meu irmão, pela tua presença na vida do meu irmão, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio que breve ele vai estar aqui nesta igreja para cumprir o teu chamado, em nome de Jesus. Cobre o Giovanni, Pai, vai curando aqueles que estão enfermos, vai de encontro. Se tiver alguém aqui com alguma enfermidade, eu libero uma unção de cura, seja uma dor de cabeça, enxaqueca, dor na coluna, todos os nódulos venham sair, todo o câncer vai sair. Isso, Deus, vai arrancando, vai curando, vai restaurando, vai fazendo a tua obra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, adore ao Senhor, irmãos, exalte ao Senhor, fala com Deus. Isso, Deus, Ele te chamou. Ei, Léo, Deus chamou tu e a Natália para uma missão, negão. Deus te chamou, já com a tua esposa, por uma missão.
Aleluia. Como um farol que brilha à noite. Isso. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmãos, preste atenção. Escute. Deus, ele vai te levar a um outro nível. Os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos. Tu pega Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ezequias, esses homens, esses reis que marcaram sua época e geração, foram perseguidos, mas eles amavam o que faziam. Tu pega homens que foram mártires, que marcaram a história, como Charles Spurgeon, Martin Luther King. Tu pega um homem como John Wesley. Tu pega homens eloquentes que marcaram a época, as gerações. Eles foram perseguidos. Homens como Jonathan Edwards, que pregou a mensagem de pecadores na mão de um Deus horrendo. Homens que incendiaram o coração de nações foram perseguidos. Tu pega pessoas no Novo Testamento, os discípulos de Jesus em Atos dos Apóstolos foram perseguidos. Nós vivemos uma época onde, irmãos, discretamente ainda na nossa cidade há uma perseguição. Há um cuidado que nós temos que tomar. Aquilo que nós estamos falando. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, com a Paula, e falava assim para ela: amor, é duro ser pastor. E eu comentava com essa mensagem com a minha esposa. Eu falava assim: mas é apaixonante. Para mim, irmãos, cumprir o meu chamado cuidando do teu coração é um prazer. Nunca fale, o pastor está com a agenda cheia. Eu estou disposto a cuidar do teu coração. Eu estou disposto a cuidar, abraçar você. Aí aonde você não pode ir, Jesus, ele vai contigo. Mas tem coisas que eu vou fazer contigo. Amados, nessa época o meu desejo é que Jesus te levante. Que Jesus levante você. Eu sei que tem pessoas aqui que têm lutado contra a depressão aqui nessa manhã. Mas nesta manhã Deus está soprando arrancando a tua vida toda a depressão. Tem meia dúzia de pessoas, e eu declaro nesse momento: toda a depressão está caindo da tua vida em nome de Jesus. Toda crise de ansiedade está caindo por terra da tua vida. Todo conflito interno está caindo por terra da tua vida. Tu precisa despertar hoje. Que a partir de hoje tu nunca mais seja o mesmo. Que a partir de hoje você me chame e fale: pastor, eu quero trabalhar. Eu estou disposto a cumprir o meu ministério, o meu chamado. Eis-me aqui. E eu vou ter um tempo contigo. Eu vou cuidar do teu coração. Aleluia, amém. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.
Irmãos, senta somente um minutinho, nós já estamos encerrando. Deixa eu falar algo para você. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, João, vem aqui me ajudar, João, presbítero João, por favor. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, ele foi tirado, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma forma, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Os irmãos que vão servir já podem estar vindo aqui na frente, segurar a bandeja, tá bom? Irmãos, eu queria, de uma forma bem rápida e objetiva, o quanto isso é importante para nós, que é a mesa da ceia. A mesa da ceia, ela é muito importante e muito fundamental para nós. Sabe por quê, irmãos? A mesa da ceia, ela nos aponta para o alto, Laércio. Por que para o alto, pastor? Porque o alto é onde nós olhamos a Deus no vertical. O vertical é relacionamento com Deus, é vida com Deus. A ceia não é, na verdade, para te excluir, é para te incluir naquilo que Jesus tem contigo. Quando o apóstolo Paulo, ele foi servir a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala da ceia que nós lemos aqui. Na verdade, o problema do Paulo na igreja de Corinto não era o pecado, não eram os problemas que tinha lá em questão de pecado. Tinha. Paulo foi tratar? Foi. Mas o problema de Paulo lá era a falta de comunhão e de unidade da igreja, porque eles queriam comer um na frente do outro, eles eram desgovernados para tudo, né? Eles eram rebeldes com lideranças, e Paulo, na verdade, eles convidando eles ao arrependimento. Interessante que, sem relacionamento com Jesus, com Deus, não há possibilidade de nós participar da mesa. Mas se eu não tenho um relacionamento com o meu irmão que está aqui do meu lado, se eu falar que eu não amo o João, como eu posso amar a Deus que não vejo? Eu tenho que amar o João, porque se eu amo o João, o amor de Deus é manifestado dele. Eu amo a Deus que vejo, que não vejo. Então a ceia nos aponta para o alto. A ceia nos aponta, irmãos, para trás. Por que para trás, pastor? Porque ela traz uma lembrança do que? Da morte e da ressurreição. Que Jesus, ele foi entregue naquela cruz, foi crucificado. Ele morreu, mas ele ressuscitou, irmão. Ele não está morto, ele está vivo, ele está aqui hoje, irmão. Então nos traz essa lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Irmãos, a ceia, ela não aponta só para cima e para trás, ela aponta também, irmãos, para frente. Por que para frente, pastor? Porque a ceia nos lembra que o nosso mestre está vindo. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Então ele falou: eu vou voltar. Então ele falou: fazei isto, comer a ceia em memória de mim, por tudo aquilo que eu fiz no passado, até que eu venha futuro. E ele está vindo, irmãos, e nunca teve tão próximo a volta de Deus, Jesus. Então, e a ceia, ela aponta onde? Para dentro. Por que para dentro, pastor? Porque ela fala: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso te examinar, nem falar se você pode tomar ou não, mas homem, examine-se, olha para dentro. Então Jesus te convida a olhar para o alto, olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, a examinar como está o teu coração. Pastor, mas eu sou pecador. Seja bem-vindo, também somos. Todo dia nós, ao abrir os olhos, nós somos pecadores. Mas sabe quando a misericórdia nos alcançou? Quando tu acorda de manhã e fala assim: Espírito Santo, bom dia, eu sou pecador, me perdoa. Quando tu está à tarde, fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Quando tu chega à noite, tu fala com Ele, e Ele está pronto a nos perdoar. Eu não sei como tu está nessa manhã, mas eu queria fazer uma breve oração antes de servir a ceia para vocês. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem-se. Fala com Deus, confesse a Ele nesse momento. Se há um problema com alguém, fala com Ele. Se tu não puder, fica em pé ou fica sentado também, não tem problema, tá bom? Pai, eu quero agora diante de Ti apresentar nossas vidas diante de Ti. Eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros.
O meu desejo, o nosso desejo, Deus, é que o Senhor nesse momento venha se revelar a nós. Então nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, papai, venha nos dar legalidade, Pai, para poder participar da tua mesa. Somos falhos, somos pecadores, mas um dia, Deus, o Senhor morreu por nós. O Senhor levou naquela cruz os nossos pecados, e por isso nós pedimos misericórdia e perdão nessa manhã de domingo, Jesus. Queremos renovar nossa aliança, Deus, com o Senhor. Queremos renovar a aliança com nossos irmãos. E o nosso desejo nesta manhã, Jesus, é que os nossos corações sejam fortalecidos através dessa mesa de ceia. O pão representa o teu corpo, que traz vida para dentro de nós. A tua palavra, a palavra viva, o corpo que foi crucificado por nós. E o sangue, Deus, é a remissão dos pecados. O sangue carmesim, o sangue que, na verdade, Deus, foi derramado naquela cruz por amor a nós. Então nesse momento, Deus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor primeiramente, e essa mesa ao Senhor, porque eu creio, Deus, que breve estaremos, Pai, bebendo desse cálice, comendo esse pão, ceando numa mesa com o Senhor. Amém. A ceia é para você que foi batizado, para você que confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você vive uma vida sob jugo do pecado, não permita, participar. Mas examine-se um homem a si mesmo, depois come e bebe. Eu queria nesse momento orar. Na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão e disse: comei, porque esse é meu corpo, que será entregue por vós na cruz do Calvário. Presbítero João. Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, Deus. Aqui está esse pão, Senhor, simbolizando o corpo do Senhor, Pai, que foi martirizado ali naquela cruz por nós. E hoje estamos reunidos aqui, Senhor, em memória do Senhor. E somos gratos ao Senhor por causa da morte do Senhor. Hoje nós temos vida, Senhor. E agradecemos ao Senhor por esse momento. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos agora consagrar e apresentar a Ti esse cálice, esse suco de uva, que representa o Teu sangue, o sangue carmesim, que foi derramado naquela cruz por nós. Nesse momento, queremos pedir a Tua bênção sobre aqueles Teus filhos que vão tomar desse cálice, Deus. Que não seja apenas um suco de uva, mas que seja cura indo para dentro deles, que seja renovo para dentro deles. Porque nós queremos neste momento, Deus, renovar nossa aliança contigo. E nós consagramos a Ti esse momento em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, os irmãos podem estar, enquanto elas adoram, pode estar saindo, pega o pão, o cálice e volta para o lugar, tá bom, irmãos? E depois nós vamos cear todos juntos, em nome de Jesus.